I have come here to chew bubblegum and kick ass. And I'm all out of bubblegum. Para fugir do Shadowban que o canal vem sofrendo, se inscrevam e assistam os vídeos do Não Sou Geek. A intenção é que o Não Sou Geek torne-se o canal principal assim que ele se tornar monetizado. Vai lá, se inscreve e assiste os vídeos. Fala pessoal, mais um Clássicos ou Crássicos. Não importa se é clássico ou clássico, de uma forma ou de outra é divertido de se assistir. E eu tô aqui com o meu amigo Iatá e a gente vai comentar sobre Night of the Creeps, conhecido no Brasil como Noite dos Arrepios de 1986. O ano que eu nasci. Filmaço, mais esse outro filme autoral, dirigido e escrito pelo diretor, né? E, cara, o cara até fez coisas, tem coisas horrorosas, mas até tem coisas que eu gosto. Ele, por exemplo, ele foi uma das pessoas que escreveu o Predador, de 2018. Ou seja, uma bosta. Ele escreveu Robocop 3, ou seja, outra bosta. Acho que ele não fez muita sorte. Mas ele fez coisa boa, deu louca nos monstros. Ele fez o Monster Squad, ele fez A Casa do Espanto e A Casa do Espanto 2. São dois filmes legais, apesar de serem... Um é continuação do outro, mas um não tem absolutamente nada a ver com o outro. São histórias diferentes e tal. Eu gosto mais do A Casa do Espanto 1, né? Sim. Se eu não tô confundindo... É isso aí, House. Que é com um super-herói americano, inclusive. O primeiro filme. Ele dirigiu Deu a Louca nos Monstros, né? O Monster Squad. Sim. E escreveu algumas histórias do Jornada das Estrelas Enterprise. E Sim. Também episódios do Contos da Cripta. Esse para mim, é o melhor filme dele. Desses quatro que eu gosto. Sim. Que é A Casa do Espanto 1, Casa do Espanto 2... Monster Squad e Night of the Creeps, eu prefiro o Noite dos Arrepios, o Night of the Creeps. Pra mim é o melhor filme que ele fez. Não, esse filme eu achei interessante que ele fez uma premissa simples, porém efetiva, né? A arma biológica feita por ETs que cai de uma nave espacial e parando aqui na Terra, transformando qualquer um que chega perto em zumbis, né? Então assim, meio que pega um pouquinho daqueles plots aleatórios da época, colocando num caldeirão, mas né? Ela não só transforma em zumbi. O zumbi, na verdade, ele é só um hospedeiro temporário para ele procriar e lançar mais. Na verdade, é uma arma mesmo, é para destruir Sim. a população local. Então ele fica zumbizando aí por um tempo, até o momento que todos os novos vermes nascem, né? Aí eles explodem a cabeça do figura e saem, e fogem. Enquanto eles estão sendo criados, ele vai infectando também outras pessoas, o hospedeiro. A premissa da arma biológica é muito boa mesmo, porque Sim. É o que é. Ele conseguiu misturar ficção científica e terror de uma forma muito inteligente. Sim. E tem uns toques cômicos ali de humor negro bem interessantes também. Então eu, assim, particularmente, me diverti bastante. E eu assistiria com meus filhos se eu tivesse filhos. Eu assisti esse filme a primeira vez quando era criança, né? Obviamente. Sim. Ia ter uns 11, 12 anos. Quando eu assisti, talvez 13. Não, eu tinha uns 12 anos. Eu morava em São Paulo ainda. Então, eu assisti esse filme em exaustão. Esse filme passou por muito tempo. Depois ele sumiu, como vários filmes ali dos anos 80. Passaram e depois nunca mais. Nem na TV a cabo. Não tem nenhum serviço de streaming também, né? Não sei nem se foi lançado em DVD no Brasil esse filme. Sinceramente, eu não sei. Só naquelas edições DVD Continental, sabe? Foi só a única vez que eu vi na minha vida foi ali pra venda DVD. E aí, mas é um bom filme. Eu gosto demais. Eu acho que no nicho dele é clássico. Sim. No nicho dele, ele é clássico. Exato. Tanto que tem as homenagens nos nomes dos personagens, né? O Chris Romero, James Carpenter Hooper, né? A Cynthia Cronenberg,
Detetive Landis, Detetive Raimi, Detetive Ray Cameron, sabe? Só nomes assim, tipo, de sobrenome dos diretores de terror, assim, da época. Então, assim, foi uma ótima Terror homenagem. e ficção. Isso. Então, assim, basicamente a gente tem aí, né, um mix interessante, né? Que ele pega alguns clichês e transforma num filme muito bom, né? Aquele filme que vale a pena ser lembrado e reassistido uma vez a cada, sei lá, 3, 4 anos, para que não caia no esquecimento. É um daqueles filmes que você se diverte, né? Uma ótima pro final da noite, você tá lá, né, com a turma, bebendo um pouco, comendo uns lanches da hora e vendo um filminho de terror aí, né, um pouquinho mais pra ficção científica. Né, zumbis alienígenas, aquela coisa toda, é uma coisa, sabe, é divertido. Esse tem dois atores, para quem assistiu muito o filme nos anos 80. O mofinho, né, é o Rust no Férias Frustradas na Europa. Sim. Ele faz o Rust, né, porque cada filme do Férias Frustradas era um ator diferente, fazia o Rust e a irmã, que eu nunca lembro o nome. Sim. E o Tom Atkins, ele fez o meu segundo Halloween favorito. Para mim, na verdade, eu só gosto de 2 filmes do Halloween. É o Halloween 1 e o Halloween 3. E o Halloween 3 não tem absolutamente nada a ver com Michael Myers. É uma história completamente diferente. Por isso que eu gosto. Sim. Aí conta uma história de Halloween, é muito boa, das máscaras. Esse filme passou também a exaustão no SBT. Sim. Passou exaustão no SBT, na TV a cabo também passou muito. E é o meu segundo Halloween favorito. Em primeiro, obviamente, o original. A partir do segundo, a coisa desandou e nada prestou. Porque o do Rob Zombie. Ó o do Rob Zombie aqui, ó. Ó o do Rob Zombie aqui. Tudo lixo. Tudo lixo. É aquela coisa, Rob Zombie, ele pode ser bom com fotografia, né, com, tipo, edição Fotografia? e tal, mas... Você viu o Monsters dele? Não, ainda não tive coragem. Então, Só que eu falando de fotografia, tipo, a casa dos não sei quantos mil corpos Casa lá. dos Mil Corpos e o Rejeitados pelo Diabo. É filme slasher, cara. Assim, Sim. É filme slasher. O Rejeitado pelo Diabo eu acho até legal. É um road movie slasher. Exato. Né? E foi uma trilha sonora muito bem escolhida, vai. Querendo ou não. Eu até tenho. A paranoia dele de só chamar a mulher dele para ser a atriz principal que me deixa mais indignado. Porque a mulher é ruim. Ruim. Não, a gente sofre muito vendo a atuação dela, mas tirando isso, a gente viu já algumas coisas, algumas cenas bem memoráveis, né? Como, por exemplo, tocando Free Bird lá na cena final do Rejeitados pelo Diabo, por exemplo. Né? E no caso do Tom Atkins, eu achei bem interessante o fato de, tipo, vários filmes dele eu sempre curti muito, assim. Então, ele realmente é uma figurinha carimbada, né? E, querendo ou não, ele tava na Bruma Assassina de 1980, no Creepshow de 82, né? O próprio Halloween 3, Maniac Cop, né? Então, assim, o próprio Noite dos Arrepios, que é o que a gente tá falando hoje, e por aí vai. Então, a gente tem aí uma gama de filmes interessantes para assistir. Né, além das séries que ele participou até de Xena, né, o Walker Texas Ranger ele fez participação, Havaí 5-0, Bareta, MASH, e por aí vai. Tá louco. O personagem, esse filme tem um personagem que é deficiente físico. Sim. E aí, uma vez, assim, entrevistando o diretor, perguntaram: mas por que tem um personagem deficiente físico? Porque tem, ué. Né? Você pode fazer um filme sobre deficientes sem que a história gire em torno da deficiência do cara. O cara tá lá, ele é deficiente. Ponto. Exatamente. Essa é a diferença. Se fosse hoje, iam fazer questão de mostrar as dificuldades desse... Se eles fizessem um remake desse filme, nossa, certeza que o personagem ia mostrar as dificuldades dele ser um deficiente, todo o preconceito que ele sofre. Assim, na verdade, o bully vai lá e bulina ele, mostrando, inclusive, que é um cara extremamente mente aberta. Ele bulina todo mundo. Ele trata ele exatamente como ele trataria qualquer outra pessoa. Isso é muito salutar. Sim.
Que horror. Tratou ele como igual. Meteu o pé na muleta dele, fez ele cair que nem jaca madura. Maravilhoso. Mas a história do filme é legal. O final é legal. O final é bem legal. Porque quando você acha, assim, você acha que é uma coisa é outra, né? O final. As atuações são ok, né? Com exceção de um ou outro que são atores melhores, mas é ok a atuação. A minazinha que faz a Final Girl é muito gatinha, nem parece a gatinha dos filmes dos anos 80, né? Que normalmente era uma mina não muito gatinha. Ela não, é gatinha mesmo. Tem uma ou duas cenas de peitinhos gratuitos, como todo filme, né? De terror dos anos 80. Também foi rated R, né? Esse filme foi para maiores de 18 anos. Isso que era legal, cara. Os caras faziam filme para maiores de 18 anos e isso é uma coisa que a gente sente falta. Faziam filmes autorais para maiores de 18 anos, com baixo orçamento, entendeu? E, esses filmes davam um dinheirinho. Dificilmente esses filmes davam algum prejuízo para o estúdio. E o investimento era baixo. Eram investimentos baixos. E hoje, nem com investimento baixo, existe cinema autoral, cinema para maior de 18 anos, cinema que... Cara, até os filmes de terror hoje são muito chatos, na maioria dos casos. São muito chatos. Naquela época a gente tinha uma diversidade, cara. Cara, os anos 80 para filme de terror é tão bom, tem tanto filme bom nos anos 80 de terror. A Volta dos Mortos-Vivos, cara, aquele filme é sensacional. Uma trilha sonora ainda melhor do que o filme, cara. Aquele filme é muito bom. Então hoje não tem nada disso. Quando tem essa porcaria dessa A24 aí, e aí vários dos filmes tem que ter uma crítica social foda. Quando a gente quer ir no cinema, assim, não tenho nada contra. Mas também tem que ter o cinema bobo, mas bobo pra gente, né? Pra esse pessoal ainda é meio complexo, porque o filme não fica explicando o tempo inteiro. Apesar que ele é bem autoexplicativo, né? Mas TikToker aí, talvez não entenda o filme. Entendeu? Porque o pessoal é meio tapadão. Mas, sim, cara, o filme é sensacional. O filme é muito, muito bom. O filme é muito bom. Só, assim, digamos até que um nível próximo de Eles Vivem, né? Porque próximo, não igual, assim, mas é próximo. Por que eu digo próximo? Porque a gente tem ali os efeitos especiais de época, né? Aquela coisa bem pontual, aquela coisa que a gente vê, a gente já sabe, esse efeito, então é dessa época aqui, anos 80. Dá pra reconhecer bem ali quando foi feito, só de assistir. Maquiagem bem legal, a maquiagem. Será que foi o Rick Baker que fez a maquiagem desse filme? Boa pergunta. Que é foda achar maquiagem, essas coisas é mais difícil de achar no IMDb. Aí eu acho que é só no Pro. Mas, cara, a maquiagem é bem legal desse filme. Os zumbis, assim, é bem legal. O Brad, ficou bem legal a maquiagem do Brad também e tal. Cara, esse filme é muito divertido, cara. É muito legal. Humor negro de qualidade, entendeu? De qualidade. Uma coisa curiosa sobre, assim, a primeira vez que eu assisti o filme, que eu, assim, é uma coisa meio besta, assim, né? Mas a impressão que eu tive, por exemplo, o garoto loiro lá, o rosto dele já fica aquela coisa, né, a caveira pra fora ali, assim. Na hora que eu vi aquilo, eu pensei, é o Kevin Bacon? Aí depois me explicaram que aquilo lá era um zumbi, era uma maquiagem. Mas assim, e aí hoje em dia a gente vai olhar e o Kevin Bacon tá realmente aquela cara. Então eu de criança inocente pra hoje, a diferença foi pouca nesse ponto. E sim, é uma coisa meio louca, né? Mas a gente vê um monte de atores desconhecidos ali e tipo, e a gente pensa, cadê eles hoje, né? Em quais filmes a gente vai ver eles hoje? E a maioria tá realmente uva passa, a gente não vai reconhecer daquela época pra cá. A não ser que a gente tenha acompanhado a carreira, né? Agora, assim, uma coisa que eu acho interessante
é que não apenas maquiagem, mas a partir dos bonecos, né? Os ETs estavam incríveis. Aquela cara de dedo, né? Mega toscos, cara. Meu, Os ETs, assim, parecia um filme do Roger Corman. Os ETs pareciam um filme do Roger Corman. sim. É incrível aquilo. Tipo, você olha aqueles ETs, aquela coisinha, sei lá... Era nível ET do Doctor Who. É, por aí mesmo. E pelo tamanho, formato e tudo mais, se eles fossem pintados de verde com a orelha mais pontuda, eu chamaria eles de Grogus. Porque, querendo ou não... Na verdade, eles lembram uma raça de ET que tem na primeira temporada do Doctor Who, depois eles aparecem algumas outras vezes. Eu não vou lembrar o nome da raça, mas eles lembram demais. Que eles usavam carne, eles usavam tipo uma carne humana, assim, para se passar por humano e tal. Sim. Mas os ETs são horríveis, cara. Isso parece um filme do Roger Corman. Parece um filme do Roger Corman. Mas as maquiagens são legais, assim, as maquiagens são bem legais. Algumas lembram a maquiagem do Evil Dead 2, quando o Ash se transforma. Verdade. É bem, querendo ou não, foi muito usado o Slug, né, também, né, para poder fazer a parte de por baixo do látex e tudo mais. Então, assim, maquiagem de cinema é uma coisa que impressiona quando é bem feita. Que esse é um bom exemplo. Não, a maquiagem é boa mesmo. E o filme é divertido, é um filme bacana, é um filme... Cara, assim, é pra curtir. Assistir num sábado à noite com a teteia, entendeu? Pega a teteia, pega uma pipoquinha, põe A Noite dos Arrepios e, vai se divertir aí. Vai se divertir, porque o filme é divertido. E como eu disse, é um humor negro bem feitinho, autoral. E, cara, eu adoro filme autoral. E eu respeito filmes autorais. Assim, na época, é um filme autoral, né? Mas hoje, porra, um filme autoral, cada vez está mais difícil você ver filmes autorais. E quando vê, são uns lixos, assim, inacreditáveis. Basicamente, assim, a gente sente nesse filme, assim, que ele... Não apenas nele, mas no Monster Squad, né? No caso, o The Louco dos Monstros, que ele era um cara que era apaixonado pelos filmes de terror, pela ficção. Ele gostava do que estava fazendo, por isso que ele fez um negócio tão bom. Diferente um pouco de Robocop 3, coisa assim, né? Mas vamos relevar, né? E Não, lógico... 3 é uma atrocidade. Mas uma coisa engraçada é a gente lembrar, né? Que, tipo, que o The Louca dos Monstros, por exemplo, é praticamente um Goonies no meio do terror, né? Então tem várias homenagens, é uma coisa bem legal, divertida. É uma pena que ele não conseguiu o mesmo que outros que não mereciam tanto quanto ele. Ele merecia mais chances do que o Ebol, por exemplo. Mas fazer o quê? Né? Às vezes a pessoa nasceu na hora errada, no lugar errado, ou conheceu as pessoas erradas, né? Mas, tá aí. A Noite dos Arrepios, infelizmente, realmente não tem saído em vídeo aqui tão fácil no Brasil. Então, as pessoas de hoje em dia dificilmente vão ver. Mas... já fica aí uma dica interessante, né? Esse é um filme que eu gosto de assistir nas duas versões. Então, eu assisto 2 vezes seguidas. Uma no som original e outra dublada, né? Então, mas aí é gosto pessoal. Quem gosta de uma dublagem clássica e divertida, tá aí uma boa. Então esse foi mais um clássico ou clássico. Deixa aí o seu comentário e até a próxima. Se você gosta do conteúdo do canal, eu vou pedir para você, se puder, obviamente, colaborar com o canal no www.apoiocoletivo.com/geekvelho. Os últimos meses têm sido cada vez mais difíceis para produzir conteúdo por conta do... virou um ban praticamente feito pelo YouTube em relação ao meu canal. Os vídeos não chegam nem mesmo para os inscritos, é recomendado para um número muito pequeno de pessoas. E isso faz com que o número de views tenha caído absurdamente, consequentemente a renda do canal seguiu o mesmo rumo. Então, se você puder colaborar, acesse o site e ajude o canal. Se você está pensando em fazer financiamento coletivo, usa o Apoio Coletivo. É esse o site que eu estou usando e, não tenho absolutamente nada para reclamar deles. Se você está pensando em fazer financiamento coletivo, usa o Apoio Coletivo. É esse o site que eu estou usando e, não tenho absolutamente nada para reclamar deles.